Okay, where oops, where hello amazing moments, where is it is with Teacher Erica. That's my name, Teacher Erica. All right, that's enough for what I need. There you go. So welcome everyone to this live. I'm doing great. What about you? What's up everyone? My glasses. Try to clean them. I think I made it worse. Hello Ed, it's been a long time. How have you been? Did you get better? You were trying to improve, right? Something. Hello, hi, Goviana. Hello, Mari. Thank you. Gabriele, how are you doing? Hello, Chichelito. Hello, Camila. Good to see you here. My day was great, was awesome. How was your day? You're pretty good, Ed. That's good to hear that. That's awesome. Have you been studying English a lot? What have you been doing? Have you been watching TV shows, movies, reading? Hello, Cláudio. Hello there. Gente, a live de hoje é em português. Hello, Tamiko is here too. Hello, Tamiko. Hilda. Good to see you guys here. Então, a live de hoje é em português porque é para incluir o pessoal que está iniciando, começando a estudar inglês. Mas é importante também para quem está revendo, né, esses pontos. Camila, your day was nice? Good to hear that. Awesome. You're gonna hear Newton a little bit. He's teaching now. You might hear his voice. Still taking some medicine? Okay, good to hear that. Hello, Anderson. Hello, Cleide. Gente, então essa live de hoje vai durar cerca de 30 minutos. Eu vou colocar um timer porque eu tendo a esquecer totalmente do tempo. Senão eu fico aqui o dia inteiro falando. Ok, 30 minutes. E é o seguinte, a gente vai falar hoje. Hello, Tamiko. Hello, Maron. Hello, Delma. Good to see you too. Here. Então, o tema de hoje é o seguinte. A gente vai treinar uma coisa super específica, laser focus, que é o que está aqui embaixo. Essa perguntinha, where is? E a resposta, it is. E eu quero treinar bastante essa resposta, porque como a gente viu na aula do verbo to be no primeiro dia, né? Eu falei muito rápido aqui, eu vou fazer uma outra live só sobre esse it is, mas a gente tem uma tendência, a gente que fala português tem uma tendência a começar frases que em português a gente começaria com né? Por exemplo, é ali, é aqui, é interessante, é importante, é alguma coisa. A gente começar com is, porque em português a gente começa com o verbo, né? Mas em inglês não dá para fazer isso. Então a gente começa com it. Já estou falando tudo aqui de uma vez. O Cláudio está iniciando, então aproveitar essa aula aqui para dar uma treinada. Hoje a gente vai treinar bastante porque é só isso, tá? Where is? Esse fim de semana eu assisti um filme. Eu tô pensando aqui se eu canto ou não, porque esse filme, o personagem desse filme tem uma música. A música é de 40 anos atrás, dos anos 70. E eu quero ver se eu vou cantar a música. Vou cantar a capela, porque eu não quero problema de copyright, mesmo que seja uma música de 40 anos atrás. Teve uma live que eu fiz onde eu tava cantando músicas do Rammstein, que é uma banda alemã, e tava tocando, né? Tava com som no fundo, no Instagram, numa live. E nunca tinha acontecido isso com as músicas em polonês que eu cantava. Aconteceu com o alemão, a live parou. Então, eu não sei, acho que não vai acontecer isso com essa música não, mas não vou correr o risco, vou cantar a capela. Então, Ed, você, o pessoal aí que conhece de música, vou dar algumas dicas, porque eu não canto bem, né? Então preciso dar dica. A dica essa é uma música da banda Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult. E eles fizeram essa música de brincadeira, assim, pra esse personagem, que é desse filme que eu assisti. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Eu quero que vocês notem, me falem qual que é o personagem e
onde que ele mora, onde que esse personagem mora, ok? Então, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, que eu não tenho a letra, mas a música é assim. Ai, meu Deus, cadê meu negócio? A música é assim. With a purposeful grimace and a terrible sound, he pulls the spitting high-tension wires down. Helpless people on subway trains, I'm not singing, I'm just saying it. Helpless people on subway trains scream. What else? Scream and blah 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 that I forgot. I forgot the lyrics. As the character looks in on them. I love this part. He picks up a bus and throws it back down as he wades through the buildings toward the center of town. Now I'm gonna say who the character is. Oh no, people say he's got to go. Go. Do you know who I'm talking about? Oh no, people say he's got to go. Go. Do you know who this is? This is the first answer, the first question, first answer. Vocês sabem quem que é, gente? Tem a menor ideia? Tá entendendo minha música, né? Oh no, they say he's got to go. Go, Godzilla. Esse foi o filme que eu assisti. Oh no, there goes Tokyo. Go, Godzilla. Lembrei de um pedacinho da música. Então, Godzilla, que é um monstro radioativo, ele mora em Tóquio. Agora, a minha... No idea, Camila. Eu recomendo dar uma olhada. Eu adoro as músicas dos anos 70, são as minhas prediletas, vocês podem ver mais ou menos pelo meu estilo. E a música é super legal. Eu não canto bem, não tô fazendo jus à música. Mas o Godzilla, ele mora em Tóquio. Agora, a minha pergunta para vocês é: Where is Tokyo? Where is Tokyo? Então, eu quero que vocês escrevam aqui para mim. Nunca, né, Camila? Hello, Viviane. Hello, Drica. Hello, Abdo. I want you to write here for me the answer to this question. Where is Tokyo? Tá vendo que o tópico aqui de hoje é where is? Where is? Onde é alguma coisa, né? Então, a gente vai treinar isso hoje. E a resposta vai ser it is. It is. Tokyo is in Japan. Good job, Talia. Talia? It is in Japan. Good job, Camila. Good job. Good job, Ed. It is in Japan. Very good. Então, agora já emendando com as cidades. Primeiro a gente vai falar de cidades. Aliás, cidades em países. Isso mesmo. Isso, Tamiko. Good job. In Japan, Anderson. Talia. Yes. In Japan. Hello, Deza. Good job. Vocês estão percebendo qual preposição que a gente usa como país? Pelo menos nesse caso aqui. Qual que é a preposição? In. Ok? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui sobre cidades. Onde que essa cidade fica? Where is... Estou fazendo de cabeça para baixo, que eu ia começar de outro jeito. Where is Paris? Where is Paris? Hello, Marcos. Where is Paris? Hello, Hudson. How's it going? Things are going great. You? How are things going with you? In. Isso mesmo, Ed. Where is Paris? Coloca aqui pra mim. It is... You're back again. That's great. You can see that. That's awesome. Very good, Camila. It is in France. E vocês estão respondendo direitinho. Porque France é o país. A nacionalidade é... Isso mesmo. Desculpa. Tamiko, Thalia, Ed, Anderson. It is in France. Drica, it is in France. Very good. Qual que é a nacionalidade? Vamos lembrar lá do verbo to be. He is... O quê? Very good, Branca. Excellent. It is in France. Paris is in France. It is in France. French. Good job, Camila. He is French, tá? Ele é francês. He is French. She is French. Ela é francesa. Em inglês é tudo igual. French para todo mundo. Português tem a variação, né? French, French, French. Joia. Excellent. Very good, Marcos, Anderson. Ok?
Então agora vamos ver outras cidades, outros países. Vamos ver se vocês estão bons em geografia. Where is Berlin? Where is Berlin? Do you know? Hello, Amy Rodrigues. Hello, jornalista Luciana Aquino. Hello, Fastrone. Hello, Clécio. Do you know where Berlin is? Where? Where is Berlin? Escrevam para mim a resposta aqui. Where? Hello, Adri Martins. In English? Fastrone, in English, please. Hello from Belo Horizonte, Amy. Oh, that's so nice. You're from here. Sérgio Leitão. JPV, how are you? German. Que é... Ok. Então, calma lá que a gente está começando. Aqui tem que prestar atenção. Vocês estão vendo que tem uma variação aqui. O que significa Alemanha, gente? Alemanha. Coloquem pra mim aqui o que é Alemanha. Isso, Branca, certinho. Germany. 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 Isso é Alemanha. Então, hello, Clécio from Bahia. Where is Berlin? It is in Germany. 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 Okay, that's the country. Good job, Tamiko. Yes. You're from Ceará. Ok. Sérgio, vou te perguntar. Uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu não sei se tem gente de fora. Claro que não tem, porque é difícil alguém falar português, né? Um estrangeiro fala português. Mas, vou te perguntar. Como é que você responderia essa pergunta? Se um gringo te perguntasse, Sérgio, where is Ceará? E todo mundo pode responder, tá? Where is Ceará? Where is Ceará? Very good. Depois eu vou voltar aqui no Germany, que é o país, né? Germany é Alemanha. Alemanha, Germany. E alemão, German. Alemão, German. Ok? Mais curtinho. It is in Brazil, Camila. That's it. Ceará is in Brazil. It is in Brazil. Ceará is in Brazil. Então, eu vou perguntar para vocês. Where are you from? Tá? E depois vocês vão me falar de onde vocês são. Eu vou perguntar onde que fica. Então, primeira pergunta. Where are you from? Where are you from? Joia Branca, Ceará is in Fortaleza. No, it's the opposite, right? It's the opposite. Fortaleza is in Ceará. Fortaleza is the city. Fortaleza is in Ceará. And I hope to visit Fortaleza this year. Luckily, I'll be able to do it. It's in Brazil, Delma. Very good, Marcos. It is in Brazil. Isso mesmo. Então, a Deza tá falando. She's from São Roque. Você já respondeu, né, Deza? Mas eu vou perguntar mesmo assim. Where is São Roque? Where is São Roque? Eu acho que as pessoas já te perguntam normalmente. Você já colocou aqui São Paulo. Where is São Roque? It is in São Paulo. Camila is from Brazil. Where in Brazil, Camila? Where are you from? Ed is from Belo Horizonte. Where is Belo Horizonte? It is in Brazil. It is in Minas Gerais. Drica lives in Goiânia. Where is Goiânia? Drica, where is Goiânia? Eudson mora em Eunápolis. I'm from Eunápolis. Eunápolis já respondeu também onde fica, né? Eunápolis. It is in Bahia. Where is Eunápolis? It is in Bahia. É isso que vocês vão responder quando um gringo fizer essa pergunta para vocês, tá? E não precisa esperar vir alguém de fora, não. Já vão usando, ó, o tandem. Aqui, ó, tandem. E não esperem também, gente, falar assim, eu vou esperar ficar fluente para poder conversar com os gringos. Não façam isso. Conversem agora, tá? Depois da live, baixem. Eu nem sou paga para fazer propaganda do tandem, mas é o que é o melhor de todos, assim, na minha experiência, né? Então, baixem baixem esse aplicativo e comecem a entrar em contato com o pessoal. É isso que eles vão te perguntar. Where are you from? Vocês vão falar Eunápolis, São Roque, Belo Horizonte, E aí a pessoa vai te perguntar, where is it? Where is São Roque? Where is Eunápolis? Where is Fortaleza? E vocês vão falando. It's in São Paulo, it's in Minas Gerais, it's in Ceará. Hello, Luciano. Hello, Regina. Hello, Matheus. Could you write what, Ed? O que você quer que eu escreva? O aplicativo? Não, gente, esse aqui, ó. Tandem. Esse aqui, ó, tá vendo?
Não dá pra eu pinar porque já tem uma coisinha pinada aqui. Mas é tandem, tá vendo? Tá em cima do seu comentário, tá, Ed? Em cima do comentário, tandem. Acabou a live aqui, baixe um aplicativo e saia procurando gente lá pra conversar. Vai ficar de para casa pra amanhã. Amanhã eu não sei se vai dar pra fazer live, mas se não for amanhã vai ser na quarta-feira. E na quarta-feira eu vou perguntar pra vocês como é que foram essas primeiras conversas lá. Porque vocês têm que usar isso aqui, né? Não dá só pra eu ficar falando, vocês ficarem escrevendo aqui, sem ter uma vivência assim da língua. Então, usem o que vocês estão fazendo, aprendendo aqui e revendo, né? Numa conversa com gringo mesmo, tá? Dá pra achar hoje mesmo, porque o que mais tem no mundo é gente aprendendo inglês ou nativo disponível pra falar e tal. Ok, Branca? Então façam isso. Então, não, gente, tandem, de novo, mais uma vez, ó. Tandem. Assim, tá? T-A-N-D-M. Agora eu vou mudar um pouquinho, porque antes eu estava perguntando sobre as cidades, onde que ficam certas cidades. Agora eu vou perguntar onde que ficam certos lugares na sua cidade. Se tiver um lugar só, por exemplo, estádio de futebol, aqui em Belo Horizonte eu não entendo nada de futebol, mas tem uns dois, né? Tem o Mineirão, tem o Independência, deve ter outros aí. Se tiver um só é mais fácil, é só falar fica no lugar tal. Mas se tiver mais de um, vocês vão falar do seu bairro, tá? Então, por exemplo, se eu perguntar assim, aqui a gente só tem uma rodoviária em Belo Horizonte. Então, se alguém pergunta assim, where is the bus station? Where is the bus station? Quem mora em Belo Horizonte responderia como? E no caso de vocês, que moram em outras cidades, como é que vocês responderam essa pergunta? Where is the bus station? Isso no caso de, por exemplo, se vocês serem parados por algum gringo na rua. Eles vão parar, vendo que vocês sabem falar inglês, perguntar, excuse me, can you tell me? Você poderia me falar where the bus station is? Então, where is the bus station? Como é que vocês explicariam isso? Hello, Fernando. Hello, Teresa. Hello, Adriana. É fácil ou difícil de explicar? Vocês podem falar assim, it's next to the... Aqui vocês vão precisar de algumas preposições, né? Next to, que é ao lado de um outro prédio. Between, entre dois prédios. Behind, atrás. Across from. Eu vou até aproveitar e perguntar uma coisa. It is by that tree. Ok, Camila? Fica ali. Só cuidado com a diferença entre bus station e bus stop. Pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre bus station e bus stop? Essa é a primeira pergunta, antes de eu continuar, porque tem um monte de perguntas para eu fazer para vocês. Então, a diferença entre bus station e bus stop, qual que é? It's very common that gringos ask this at the airport. Exatamente, Ed. Então, se vocês estiverem no aeroporto, os gringos vão perguntar, os estrangeiros vão perguntar isso para vocês. Where is blá blá blá? E aí é simples de responder, vocês já vão ter treinado, né? Então, gente, faça uma pesquisa aí rapidinho aí na internet. Qual que é a diferença entre... Olhe aí no Google Tradutor. Qual que é a diferença entre bus station e bus stop? Bus station and bus stop. Ed, I remember when I worked at the airport, the gringos always ask this. Você tá vendo como é que é útil essa pergunta? Isso, rodoviária, bus station. Isso mesmo, Camila. O ponto de ônibus. Então, Adriana, é isso que o pessoal tá falando aqui, ó. O Fernando falou que bus station é rodoviária. Então, é onde os ônibus interestaduais e tal, né, internacionais, eles param. E o bus stop é para os ônibus que rodam dentro da cidade, né, onde você pega o ônibus dentro da cidade, tá? Bus stop é o ponto de ônibus, bus station é a rodoviária. A minha outra pergunta é o seguinte: qual que é a diferença entre in front of e across from? Qual que é a diferença entre in front of e across from? Vamos ver quem sabe a diferença. Isso, Fernando. Ponto de ônibus é bus stop, isso mesmo. Branca, the bus station is downtown. Isso, is it right? Aqui você vai tirar o in. É aquelas coisinhas de preposição. Com downtown, com a palavra downtown, a gente não usa preposições antes.
Então, pelo menos o in não é usado, tá? Então, the bus station is downtown. Tá vendo como é que é mais simples ainda? Aqui é só cortar o in, tá? Então, the bus station is downtown. É exatamente isso. Aqui em Belo Horizonte, mesma coisa. The bus station is downtown. Joia. Bus station, estação de ônibus. Isso mesmo, Ed. Tamico, bus station, rodoviária, bus stop, ponte de ônibus, certinho. Bus stop, parada de ônibus, isso mesmo. Thanks. Good to know that. Isso, então, in front of e across from. Clécio, em frente de, o que é em frente de? Across from ou in front of? Adriana, across from, do outro lado. Exatamente. Perfeito sua explicação. Na frente de, do outro lado de. Na frente de e do outro lado de. Ah, tá. Na frente de é o in front of, né? E across from é do outro lado de. Isso mesmo, Camila. Falando assim, pensando onde vocês moram, tá? Prédio, casa, tal. Pensem onde vocês moram. O que estaria in front of your house ou in front of your building? Coloquem aqui pra mim um exemplo de algo que esteja in front of your building or in front of your house. Vou fazer essa pergunta primeiro, senão embanando aqui. Hello, Fer Franklin, in front of, em frente. Isso mesmo, Ed. In front of, na frente, em algum lugar, across from, do outro lado da rua, exatamente. Então, com essas explicações todas maravilhosas e perfeitas aqui, in front of é em frente, across from do outro lado, exatamente. Delma, isso, Tamico. Karina, em frente é in front of, isso, Branca. In front of, em frente, across from do outro lado, perfeito. Então, agora, o que tem, gente, in front of your building or in front of your house? In front of é na frente, é coladinho, tá? É na calçada. É na calçada. O que tem na calçada? In front of your house, vou dar uns exemplos. Pode ser a tree, uma árvore. Pode ser a newsstand, uma banca de revistas, jornais e revistas. Pode ser a mailbox, uma caixa de correio. Pode ser... o que mais que costuma ter na calçada? A bench, um banco para sentar. Hello, Angélica. My neighbor's house is in front of my house. Então, gente, por que in front of não funciona aqui? Essa que era a pegadinha. Por isso eu quis fazer essa pergunta. Vocês já me falaram que do outro lado de alguma coisa, da rua, do outro lado de um rio, do outro lado dos trilhos do trem e tal, é across from, né? Então, a casa do vizinho tá in front of ou across from your house and building? É isso que eu quero saber. Porque se for in front of, a casa do vizinho tá colada, assim. Você abre a porta para sair de casa e entra na casa do vizinho. É isso que vai acontecer se tiver in front of. My house is in front of the park. Então, olha, vocês estão sabendo o que significa in front of e across from. Agora vamos ver o uso disso, né? In front of my house is the sea aquarium. Então, gente, esses exemplos todos que vocês estão dando, vocês acham correto usar o in front of? E vocês esqueceram, todo mundo esqueceu do across from. Eu não sei porquê. Eu acho que isso é legal porque, pra gente ficar de olho, né? Porque já é uma tendência nossa. Em português a gente fala em frente, né? Em frente à minha casa tem um supermercado. Tem de verdade. Tem um supermercado em frente à minha casa. A gente já traduz literalmente para in front of. A gente faz uma transferência, né? Direta do português para o inglês. Então, em frente à minha casa tem um supermercado. In front of my house there is a supermarket. Sendo que vocês acabaram de me explicar que do outro lado da rua é outra coisa. Como é que é do outro lado da rua? Com a fachada virada para vocês. É o across from, não é? Então, vamos refazer essas frases todas aqui, indicando a coisa correta em inglês, que é do outro lado da rua. Então, eu tinha perguntado o que tem in front of. In front of é na calçada, tá? Você abriu a porta de casa assim, pisou na calçada, na frente da minha casa tem a garden, tem a tree, tem... No meu caso,
There are some lamp posts. Tem aqueles postes de luz, né? Lamp posts. É isso que tem in front of my building. Mas across from my building, there is a supermarket. Tem um supermercado. Ok? Então, deixa eu dar uma passadinha aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação. Então, olha. Across from my house, there are... Eu vou ler essas frases todas mudando, tá? Então, vamos começar aqui, ó, com a Branca. Não, a Branca não, com a Adriana. Então, olha, in front of my building there are trees. Isso mesmo, Adriana, tá certinho a sua frase. In front of my building there are trees. Então, abri a porta do meu prédio, da rua, já vejo, tem umas árvores na calçada. Certinho, isso é in front of. My neighbor's house. Se for a casa do seu vizinho, tá across from your house. Então, across from my house, there is the neighbor's house. Ok, Camila? Adri Martins. Across from my house, there is a park. Então, ou então, the park is across from my house. Porque tá do outro lado da rua, né? Não é assim, você abriu a porta da sua casa, já pisou na grama do parque, né? Não é assim, tem uma rua separando. Across from. Então, lembrem disso, tá? A dica aqui nesse caso, não dá para traduzir literalmente, palavra por palavra, do português para o inglês. Então, prestem atenção. O que eu sempre falo, né? Isso é uma coisa fácil de entender. Na teoria, sim. Então, se vocês estão errando, tem que prestar mais atenção, redobrem a atenção, tá? Toda vez que é do outro lado de alguma coisa, vocês mesmos já me falaram aqui, do outro lado da rua, do outro lado da avenida, do outro lado do rio, do outro lado do parque, do outro lado de alguma coisa é across from. Fernando, então, the Sea Aquarium is across from my house. There are some buildings across from my house. Ok, Ed? There is a park across from my house, Drica. Todos eles são across from. Isso, Tamika. There is a bus stop in front of my house. Então, você abre a porta do prédio, a porta de casa, pisa na calçada e já está no ponto de ônibus, né? Não tem nada separando a sua casa ou o seu prédio do ponto de... Assim, dá a cerquinha, né? Mas não tem uma rua, uma avenida, uma coisa mais assim, que você tem que atravessar, tá? Não tem que atravessar Você atravessa uma porta, né? Um portão e tal. Mas atravessar uma área. Ok, my house is between two houses. Isso, Clécio, isso aí tá legal, between. My house is between two other houses. Então, I live in a house. There is a house here. There is a house here. I live between these houses. Very, very good. Isso, tá, amiga? Across from. In my case is both. É both, Ed? Across from, in front of, ok. Casa geminada. Tá. Mas na casa geminada, a outra casa é pro lado, né? Tem a sua casa aqui e a outra casa aqui. A sua casa tá next to another house, né? A sua casa tá do outro lado. Quando você sai da sua casa, você pisa na calçada, tem a rua, e aí o que tiver na calçada tá in front of your house. O que tiver do outro lado tá across from your house, ok? Hello, Miquel. My house is across from a farm. Certinho, Branca. My house is across from a farm. Só não tem esse of. Só cortar fora esse of, tá? My house is across from a farm. Exatamente, significa que tem sua casa aqui, tem a calçada, tem uma road, né? Uma estrada, uma rua, uma via. Do outro lado tem uma fazenda. There is a farm. Certinho. Across. Across junto, coladinho. Tá aqui. Across é uma palavra só. Across. Across. Separado vira uma cruz. Vira outra coisa. Então é junto. Between, entre. Isso mesmo, Clécio. Johnny. Empty Garden. É uma música do Elton John? Você assistiu o filme do Elton John? Eu ainda não. Tô planejando assistir. Fernando. The Sea Aquarium is in front of my house. Se for in front of your house, você não atravessou nada para chegar no Sea Aquarium. É isso mesmo? Você não atravessou uma rua, uma avenida, nada. Você abriu a porta de casa e já deu de cara com o Sea Aquarium. É isso? É essa a situação? Porque, Deia, Johnny, there is a supermarket across my house. Isso mesmo. É o mesmo caso meu. There is a supermarket across from my house. Isso. Ed, in front of my house there is a garbage box. Yes.
a trash can, exatamente, porque tá na calçada. Você abriu assim, na minha calçada, acho que tem um pouco pro lado, assim, tem também uma trash can. In front of my house, there is another house. Clécio, across from your house. Across from your house, tá? Do outro lado da rua tem outra casa. Se você estiver se referindo ao lado, aí já é outra coisa. Next to. Next to my house, there is another house. Ok? Preposições, 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 né? Across from a building, there is a street. Adriana, não. Você vai atravessar a rua para chegar em algum lugar. Então, ó, tem seu prédio, tem a rua e aqui tem outra coisa, ou um lote vazio, pode ser um lote vazio. O que tem? Qual que é o prédio que tem com a fachada para você, para o seu prédio? Eu quero que você responda, Diana. Então, tem a sua casa, o seu prédio, tem a rua, avenida, qualquer coisa aqui, estrada e tal. E do outro lado tem alguma outra coisa. Do outro lado da rua, tá? Across from your house. Branca, você entendeu? Sua frase tá certinha, é só tirar aquele off, tá? Ribeiro, hello, Tamico. There is a McDonald's across my house. Perfect, Tamico. That's it. That's it. There is a McDonald's across from my house. Perfect. Good job. Clécio, acertou. É difícil acertar preposições, né? Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Good job. Eudson, across from my house, there is an annoying neighbor. Eu tenho so many annoying neighbors, Eudson, você não tem noção. Mas agora tá mais tranquilo. No passado era mais difícil. Tá certinho a sua frase, Eudson. Across from my house. House é o prédio físico mesmo, né? Parede, tijolo e tal. Home é mais ideia de lar. E aqui a gente tá falando mais de coisa mais física, né? Mas a estrutura tá certinha. Across from my... Across... Esse of não tem, gente. Por que vocês estão pondo esse of aqui? Across from my house. Across from my house. Não é across from of my house. Fica muito comprido, muito difícil de falar isso. Não é assim. Across from my house. There is an annoying neighbor. I hope you can get along with your neighbor in the future. Tenta chegar num acordo, achar um common ground with your neighbor. Hello, Manu. Você entendeu então, Fernando? Tá tranquilo? Matheus, hello, Ed, ok? Ups, e já deu o tempo. Deixa eu só ver o que mais aqui. Eu ia fazer outras... isso mesmo, Clécia, eu vou fazer todo dia. Amanhã eu não tenho certeza. Terças são dias que vão ficar meio na dúvida, assim. Se vai ter ou não, vai ser... Eu vou fazer em cima da hora. Então, vocês já ficam de olho que se eu fizer, vai ser às 9, tá? Mas todos os outros dias às 9 horas. Johnny, my name is Fábio, hello. Hello, hello, everybody. Então a gente tá treinando aqui lugares. I taught this last week. Isso mesmo, Johnny. Johnny, foi difícil ensinar isso? Como é que foi? Como é que você ensinou? Esse in front of, across from, né? Como é que você fez para ensinar? Quais foram as dificuldades dos seus alunos? É interessante ver isso. Só hoje, agora que eu percebi que a gente faz isso. A gente passa na frente da minha casa, a gente passa para in front of. É diferente, né? In front of my house there are 3 trees. Virou um trava-língua lindo, Branca. Sua frase tá perfeita e ainda virou um trava-língua. A minha sugestão para você é grave-se falando essa frase. Não precisa de publicar aqui não, tá? Não precisa ficar com vergonha nem nada não. Se tiver com vergonha de gravar o vídeo, grave a sua voz. Mas é um bom trava-línguas. In front, né? In front of my house, there are 3 trees. Aliás, esse trava-língua é para todo mundo aqui, ó. There are 3 trees. Observem que na hora de falar trees, vocês não estão vendo a minha língua. Mas na hora de falar there e 3, aparece a língua. Por isso que eu acho bom fazer vídeo, gente. É o que eu faço para aprender, para melhorar minha pronúncia nos idiomas que eu aprendo. Eu falo para todo mundo fazer isso. Eu já falo de cara que é totalmente impopular, ninguém gosta de fazer, mas é o que ajuda você se observar e ver isso. Você está mostrando a língua ou não? Porque não adianta querer falar o 3, assim, tree, vira árvore.
Essas coisas são para vocês melhorarem, né? Eu concordo com os outros professores, eu também tenho essa filosofia que o importante é a conexão, mais importante que qualquer coisa, regras de gramática, pronúncia correta e tal, tudo isso, o importante é vocês se conectarem. E é muito legal lembrar disso porque não existe isso de ficar esperando a fluência chegar ou esperando a perfeição chegar para começar a se comunicar com as pessoas. Não façam isso, comecem agora. Baixem um aplicativo X qualquer aí, comecem a conversar com as pessoas, tá? O que eu ensino aqui, na hora de falar there, three e tree, é porque é claro que ao longo do tempo a gente quer melhorar e sente necessidade de se expressar de forma mais clara, mais precisa, de uma maneira mais controlada, né? Controlar, por exemplo, entonação, controlar um monte de coisas, o tipo de palavra que você está usando, a forma como você vai se comunicar. Isso é bem legal. Ter ganhar domínio disso, né? Porque a gente nunca tem um domínio total. Mas isso que significa melhorar o seu inglês, improve your English, né? Prestar atenção nessas coisas. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisinha para eu terminar essa live e falar o que tem amanhã. Kika, in front of your house there is trash. Ou então a trash can, uma lixeira. From procedência. O from é procedência, exatamente. Ah, tá, isso que você ensinou? Isso mesmo, eu sou. Got it. Yes, yes, yes. Good to see you again. Fui pra rua. Ensinei indo pra rua? Você foi pra rua? Ok. Esse negocinho dos comentários sempre sobe e eu não consigo mover aqui. Bye bye, Branca. See you tomorrow. Bye bye. Só lembrar, o Cazuza tinha a língua presa. Porque isso tem um pouco a ver com isso, né? De língua presa, pode ajudar. Nossa, é tão difícil falar isso aqui pra cima. I need to improve English fast. E então a minha dica é essa, para melhorar o seu inglês. Filme-se, observe-se, faça uma autoavaliação, veja o que você precisa melhorar, tire dúvidas, participe das lives. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida, mandem pra gente, tá? Pelo direct message, mensagem direta, que aí a gente pode fazer lives também sobre esses assuntos específicos que vocês queiram, tá? Good night, see you tomorrow. Bye bye. Thank you for joining today. I loved your participation here. It was great. Branca, meu namorado é italiano, ele mora em Londres, eu sempre faço... Você podia escrever tudo isso em inglês, né, Branca? Eu sempre faço vídeo pra ele em inglês, isso melhorou muito. Que legal, Branca! Que legal! Então você tá fazendo vídeo. E você percebeu que melhorou a pronúncia, né? Que legal! Bye, bye! Nossa, que legal você falar isso pra todo mundo aqui. Incentiva, inspira o pessoal a fazer isso também. Eu quero saber de vocês como é que tá sendo a experiência. A Tamiko também tá fazendo isso, a Tamiko tá se gravando, acho que filmando mesmo, né, Tamiko? E ela tá percebendo melhora. Então, assim, eu percebo melhora, a Bruna percebe, a Branca, a Tamiko. Gente, é um sinal de que funciona, tá? Eu recomendo fazer isso. Bye bye. See you tomorrow. Thank you.